Bem, amigos, bom dia, como estão vocês? Tudo bem? Eu sou Roque Paulo Santos, analista aqui do Entrando em Ação. Esse é mais um call de abertura, você já sabe, aqui todos os dias nós começamos com as principais informações do mercado para que você tenha aí um excelente dia de negócios. Hoje mais um sextou, graças a Deus. Hoje sexta-feira, dia 29 de setembro, último pregão da semana, último pregão do mês, último pregão do semestre. Então hoje é final de campeonato, vamos ver aí como é que o mercado vai se comportar hoje, mas antes, como sempre, faço aqui, aproveito para pedir na abertura do vídeo o seu like. Então deixa o seu likezinho aí, isso ajuda a gente, porque é a maneira que o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai recomendar para um número maior de pessoas. Aproveita o espaço aí dos comentários para deixar sua sugestão, crítica, elogio, dúvida, pergunta, enfim, esse espaço é seu. Usa como você melhor entender. Compartilhe o vídeo com todo mundo. Hoje, sexta-feira, todo mundo vai gostar de receber uma informação, principalmente se o mercado estiver bem positivo ali no início do dia. Então compartilhe esse vídeo com todo mundo. Grupo da família, grupo dos amigos, grupo dos colegas do trabalho. Tenho certeza que todo mundo vai ficar feliz de receber esse nosso código de abertura. E por fim, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa as notificações para ficar sabendo que tem vídeo novo antes de todo mundo. Mas vamos lá. Ontem o mercado finalmente deu um alívio, começando esse combo aí de notícias que favoreceram o mercado. Começou com alívio lá do preço dos títulos americanos, dos Treasuries, depois de bater aí um topo histórico dos últimos 10 anos, os títulos ontem deram de fato um alívio. E a gente sabe que mercado é assim mesmo, é esse ciclo, e depois do chilique ali e o esperneio da semana passada com aquela surpresa de Araque, o mercado começa a encontrar o seu caminho, porque sabe que não daria para os preços dos títulos subirem indefinidamente, principalmente nos Estados Unidos, que eles são extremamente avessos a juros. E aí o que aconteceu? Com esse alívio dos preços e mais algumas notícias que vieram ali positivas, exemplo ali, a pressão do sindicato sobre as montadoras deu uma aliviada, eles estão muito próximos de um acordo. Converge também para acordo lá a crise orçamentária no Congresso americano. Notícias, dados que vieram ontem também, mercado imobiliário, compras pendentes de imóveis, deu uma queda bastante substancial. Mercado imobiliário lá é um mercado bastante sólido. Você pensa, poxa, mas será que vem recessão? Não, porque por outro lado, o mercado de trabalho, com pedidos iniciais de seguro-desemprego, ele veio abaixo do esperado, mas ele veio acima da semana passada. Então foi um dado que veio de misto para bom para o mercado de risco, e tudo isso junto fez com que, de fato, somado aí também ao preço das ações, que ficou muito barato nos últimos dias. Eu vim falando ali já desde a quarta-feira que a gente poderia ter um dia mais positivo, justamente porque os preços ficaram muito baratos, tinha muita oportunidade no mercado. Os investidores, eles foram às compras e terminou puxando os índices aí. Então, dessa forma, a gente tem um fechamento lá fora, com o Dow Jones fechando em alta de 0,35, o S&P alta de 0,59 e o Nasdaq subiu 0,83. E isso, lógico, que refletiu aqui no Brasil também, né? Normalmente aqui o Brasil, ele segue lá fora quando tá ruim, e quando lá fora tá bom, a gente fica ruim também. Mas dessa vez não. O mercado lá fora, quando estava ruim, a gente foi atrás, principalmente em função do preço dos títulos lá, das altas de juros, mas quando dessa melhoradinha, nós melhoramos aqui também, até porque também a nossa bolsa também ficou muito surrada, tinha apanhado muito nos últimos dias. E aí o que aconteceu? O preço dos nossos títulos aqui também aliviaram, principalmente depois do encontro entre o Roberto Campos Neto e o presidente Lula, e a entrevista do Campos Neto ontem, que deixou algumas coisas bem claras. Foi uma oportunidade bacana de ouvir o Campos Neto ontem, quando ele, por exemplo, ele justifica, principalmente com dados recentes que nós tivemos aí de IPCA 15 e de IGPM, a necessidade de ter cautela com acelerar o corte de juros. Já estamos cortando as taxas de juros, então não precisa ter pressa. Mas ele disse que para o ano que vem essa barra dessa possibilidade de acelerar para 0,75 é alta. Para esse ano, praticamente impossível, e até porque o próprio Banco Central já disse, a expectativa é praticamente zerada, né? Para dezembro, a expectativa do mercado é em 10% de que ele acelere, para dezembro é zerada, porque no final do dia, é por isso que eu digo que não dá para a gente ficar se enganando. Não vem aceleração do pace nas duas reuniões nesse ano. Para o outro ano, para 2024, é uma outra história. A gente começa a avaliar o que vai acontecer nesse período daqui para lá, nesse último trimestre de 2023. Mas a verdade é que a ponta curta ficou mais estável e ela é menos volátil. Então,
com essas conversas de ontem, essas informações de ontem, a ponta mais curta das taxas de juros aqui no Brasil ficaram mais estáveis. As pontas médias e longas fecharam um pouco a curva, diminuindo aquela distorção que eu venho falando nos últimos dias. E isso, lógico, dentro de um cenário de bolsa que vem apanhando bastante, os ativos de risco ficaram extremamente interessantes, fazendo com que nossa bolsa ontem, o Ibovespa, fechasse com a alta bem significativa, saindo ali daquele patamar dos 114, que era um patamar perigoso ali, praticamente um suporte importante para o índice, e chegando a beliscar ali a casa dos 116 mil. Ontem, com os resultados de ontem, praticamente zerou as perdas do mês de setembro, apesar de estar ainda negativo na semana em 0,24, mas setembro está 0,00. Isso faz com que no ano o nosso índice esteja ali com alta de 5,46 e o giro de ontem foi um giro de 20,6 bi. Não um giro muito baixo, não um fluxo financeiro muito baixo, mas também está longe de ser aquele fluxo financeiro, aquela liquidez ideal do Ibovespa. Mas a verdade é que hoje, sexta-feira, como eu falei no início, último pregão da semana, do mês e do trimestre é final de campeonato, né? Então eu acredito que a gente deve ter, inclusive, por conta desse fechamento de trimestre, a gente deve ter uma sexta-feira positiva. Talvez a gente não tenha nenhuma liquidez tão grande assim, mas como fecha trimestre hoje, é importante, e fecha mês, fecha trimestre, isso, principalmente ali o pessoal das assets, termina trabalhando um pouquinho mais para melhorar seus resultados. Então a gente deve ter um dia positivo sim hoje. E vamos ver como é que estão então os dados do mercado agora pela manhã nessa nossa abertura. Vamos lá então. Então o Ibovespa fechou ontem com a alta de 1,23, com fechamento em 115,731, sendo as maiores altas do dia CVC, que subiu 7,29, e Açaí, que subiu 5,35. Na ponta oposta, a Natura caiu 2,87 e PetroRio caiu 2,19. O dólar ontem fechou uma quedinha leve de 0,14, cotado a 5,036. No calendário de hoje, a gente tem alguns dados. Hoje, importante dizer, hoje feriado na China, então não teve fechamento por lá, mas a gente já teve aqui PIB do Reino Unido, veio em linha com o esperado 0,2 no mensal, né, no mês contra mês, porém a projeção para o ano contra ano era de 0,4, veio acima, veio 0,6, o que é uma notícia bastante importante, né? A economia do Reino Unido tem uma alta de PIB no segundo quatril dessa forma. A inflação da zona do euro, mais uma informação importante também, veio abaixo do esperado, a expectativa era de 4,5, veio 4,3. Por aqui hoje nós temos dados de despesas, né, o superávit orçamentário, vamos ver exatamente como é que está isso, e nossa dívida bruta. Vamos ver o quanto esse rombo aumentou aí de julho para cá. Taxa de desemprego no Brasil também sai hoje, e os principais dados do dia. O CAGED não saiu ontem, então vai sair hoje, a expectativa é para que ele saia hoje. E o principal dado do dia hoje lá fora é a inflação, o PCI, né, lá nos Estados Unidos, que é o índice que o Fed utiliza como referência ali principal para suas tomadas de decisões. Nas cotações de hoje nós temos minério de ferro, fechou em alta de 0,36, o petróleo Brent está em alta também nesse momento de 0,49. Moedas, nós temos peso mexicano subindo 0,61, zarra sul-africano subindo 1,05, rublo caindo 0,55, lira turca caindo 0,2, dólar australiano subindo 1,03 e dólar neozelandês subindo 1,34. DXY nesse momento caindo 0,51, então sinal de que o dólar globalmente hoje está sofrendo, apanhando um pouquinho, o que é bom também. Nós deveremos ter então uma queda no dólar por aqui bastante provável. Bolsas, em Tóquio, praticamente no 0 a 0, né? Alta de 0,03, Hong Kong 2,71 de alta, e o CSI, como eu falei, em Xangai não teve pregão por conta do feriado por lá. Na Europa, tudo verdinho. Paris, alta de 0,93, Frankfurt, alta de 0,94, Madrid, alta de 0,65, Londres, alta de 0,85, Eurostoxx, alta de 0,94, futuros americanos, Nasdaq, alta de 0,66, Dow Jones, alta de 0,41, S&P, alta de 0,44, nosso EWZ
já em pré-abertura, deixa eu ver se eu tenho esse dado, tenho sim, pré-abertura, alta bastante significativa de 1,51, oxalá nos ouça, nos ajude que vá por esse caminho mesmo o Ibovespa por aqui no dia de hoje, que a gente fez o mês de setembro bem bonitinho, tá certo? Então, por hoje é isso, pessoal. Desejo a todo mundo aí uma excelente sexta-feira, um grande dia de negócio para vocês. Atenção, hoje sexta-feira, normalmente a gente costuma ter dias meio estranhos de liquidez, isso é normal, mas com fechamento de mês e de trimestre, isso pode se acentuar. Então, bastante cuidado aí com as boletas, você que está no day trade. Uma excelente sexta-feira, um grande final de semana, um abraço a todos e como eu digo sempre, é hora de entrar em ação.